transbordando, Senhor. Queremos sair daqui transbordando, Pai. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Que privilégio, que honra, não sendo digno, não sendo merecedor, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu neste momento, que é um momento de festa, de alegria, de podermos estar aqui para juntos compartilhar algo da parte de Deus. É um privilégio estar aqui com a pastora Lívia, pastora Cris, que Deus continue abençoando. Pastor Douglas, meu amigo, que Deus colocou em minha vida há uma década atrás, a essa igreja que nós aprendemos a amar, família Shekinah, que também faz parte da minha família e também do meu ministério. Que Deus continue abençoando o amigo Pastor Paulo Vitor. Queridos, profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu estava preparando essa palavra e pedi a Deus que o Senhor Deus confirmasse que no primeiro louvor que vocês pediram a Deus, que vocês queriam entrar no rio de Deus, que vocês não queriam entrar raso, o problema é seu. Quero ir mais paradoxo do mundo. Quanto mais fundo você está, mais longe você fica. Mas para Deus, quanto mais fundo você está, nós estamos mais perto. Aleluia. Quer ir mais fundo ao lugar secreto onde eu te encontro, querido Deus. O profeta Ezequiel, capítulo 47, diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo, e vi águas que saía debaixo da limiar do templo, do altar do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo do altar. E ele me levou, letra maiúscula Deus, pela porta do norte, e me fez dar uma volta, ou seja, rodeou o templo até a porta do exterior do oriente, que corria as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel, ou seja, um instrumento de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e essas águas me davam pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelo joelho, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que dava pelos lombos, e mediu mais 1000, mas agora o rio eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, rio esse a qual eu não podia passar. Aleluia. Tomei o seu assento, prometo ser breve, mas não posso, pastor Douglas, ir embora sem antes entregar aquilo que Deus colocou como essência da palavra. Nós podemos até, porque o Senhor Deus Espírito, colocar algumas posições ou colocações, mas a essência, pastor Paulo Vitor, nós não podemos deixar de jeito maneiro. E quando eu estava meditando nessa palavra, tudo este especial não é para honrar o nosso pastor Paulo Vitor, mas sim honrar a Deus, que Deus honrando a Ele, porque se até aqui o Senhor Deus concedeu esta graça, é porque passou por um processo. E quando eu estava meditando, pedindo para Deus um tema para este culto, o Senhor Deus nos colocou bem dentro do meu coração: qual a profundidade que nós queremos chegar com Deus. E o Senhor ministrou aqui, querido amigo: há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus.
santuário, morada dele, morada do Altíssimo. E Ele está no meio dela. Essa morada é a nova Jerusalém, a qual o Senhor Deus foi preparado para nós. E quando o Senhor Deus me levou para esse livro, eu quero fazer uma breve introdução, só para você entender e também compreender o porquê nós estamos aqui. O Senhor Deus, Ele chama o profeta. E qual que era o cenário? O cenário era de miséria. O cenário era de exílio, Babilônia. E Deus chama o profeta Ezequiel. Esse não era profeta. Profeta porque nós falamos agora e conhecemos a história. Mas como estava esse profeta? Estava ele exilado, assim como, quem sabe, muitos irmãos. A Bíblia não fala, alguns historiadores dizem que os seus pais. A Bíblia fala de relato e dá o seu nome, filho de sacerdote. E quem era filho de sacerdote, quem era filho, vamos dizer assim, de pastor, tinha toda a prerrogativa para também ser pastor. Quem era da tribo de Levi e ainda nascido homem, pai sacerdote, tinha todas as qualificações também para ser sacerdote. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus, Ele permite que o povo ele passa por um exílio de tratamento, porque deixaram de lado aquilo que era de essencial. E o que era de essencial e o que nos mantém de pé ainda é a presença de Deus. O que nos mantém de pé não é cultuar, quem sabe, de sexta-feira, não é de quarta-feira, de domingo, não, porque eu não posso vir aqui apenas para cumprir uma liturgia. O que te sustenta de pé é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a graça de Deus que nos sustenta de pé. Mas aquele povo, como muitas das vezes nós, deixando por algum momento essa essência, essa glória de Deus de lado. Shekinah é a presença, Shekinah é a glória. E vocês clamam pela glória, vocês clamam pela presença. Mas a Bíblia vai dizer que a presença de Deus, eles trocaram. E aquele homem por nome de Ezequiel estava assim como o povo todo dia. Eles desciam a margem do rio. E o que eles faziam? Eles choravam. Salmo 136, se não me falha a memória, diz que tem um lamento de Israel, que diz que eles desciam todo dia na margem do rio, e aqueles homens, aqueles soldados, eles até como sátira, eles falavam: cante aqueles louvores que vocês cantavam lá em Israel. Cantem aqueles louvores, alegre o nosso coração, aqueles hinos que vocês cantavam lá em Israel. E muitos até falavam: como nós podemos cantar, como nós podemos adorar, se nós estamos em terras estranhas? Mas quem é adorador de verdade, ele entende que não é a terra que vai limitar eles de adorar. Enquanto muitos ali falavam: como nós podemos adorar? Quem sabe um ali em determinado momento falou: não, nós estamos em terra estranha, nós não estamos em Jerusalém. Mas a adoração não é só em Jerusalém, a adoração pode ser a Deus. E quem sabe falou: olha, você vai pegar um instrumento e nós vamos cantar novamente. Quem sabe ele lembra do bichinho de Jacó, quem sabe ele lembra ainda de nós. E eles começaram a cantar, e eles começaram a orar, e lá na margem quem estava? Estava Ezequiel. E quem sabe muitos falavam: olha, filho de sacerdote vai ser sacerdote, mas agora aqui em Babilônia não. Já era o seu legado, já era a sua história, já era, porque não está em Jerusalém. E
quando Deus ministrou no meu coração, não necessariamente ser filho de pastor, ser filho de obreiro, significa que vai ser obreiro. É verdade. Com toda a respeitabilidade, pastor Douglas, o Senhor não pode estar aqui porque é filho dos pastores, porque eles não têm unção. A unção vem de Deus. Nós não temos unção. Quem levanta e quem chama o homem é Deus. Nós somos apenas instrumento. Nós somos apenas servo para fazer aquilo que o Senhor determina que nós fazemos. Ele estava lá, filho de sacerdote, prerrogativo, mas estava lá na margem do rio Quebar. Salmos diz lá que eles lamentavam, choravam, colocavam a boca no pó. Eu te provo na Bíblia que Ezequiel também estava assim. Vamos para o chamado dele. Estava ele lá na margem do rio Quebar, de repente Deus vai até ele, porque muitos achavam que eles estavam esquecidos. De repente o Senhor Deus vai lá na margem. Naquele momento de lágrimas, de adoração, de choro, de pranto, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Primeira coisa que o Senhor Deus faz, Ele levanta. Ele não chama o homem, querido amigo, irmão, para ser usado caído. Ele até chama quem está caído, mas primeiro ele fala: eu trato, eu levanto, porque eu faço coisas novas. É a palavra. Filho do homem, põe de pé que eu falarei contigo. E ele se coloca de pé, igual quero chamar. Quem sabe muito falando coitadinho já é, mas agora a última palavra vem de quem? Vem de Deus. E quando ele se levanta, o seu Deus fala com ele: eu te chamei como profeta das nações, eu te chamei para ser boca de Deus nessa terra, eu te chamei para ser atalaia, para ser profeta dessa nação. Aleluia! E quando o Senhor Deus chama, ele se responsabiliza. E quando o Senhor Deus chama, Ele vai mostrando coisas novas. E diz a Bíblia que o Senhor Deus agora começa a mostrar coisas maravilhosas para Ezequiel, porque ele precisava entender porque a nação estava passando por aqui. E a primeira coisa que Deus quer para nós, que igreja, nós queremos casa. Amém. Deus pode te dar uma casa nova. Amém. Deus pode te dar um emprego novo. Amém. Deus pode te dar condições de um salão transformado. Amém. Mas o que Deus quer para nós quando Ele nos chama não é coisas materiais. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, a primeira coisa que Ele mostra é a sua glória, é o seu poder. Aleluia. Quando Deus te chama, Ele fala: meu filho, venha experimentar um pouco mais da minha unção, e as demais coisas vai vir, porque nós estamos diante da presença da glória de Deus. E o Senhor Deus mostra para Ezequiel a sua glória, a sua onisciência, a sua onipresença, através de visões, através de coisas elevadas, de rodas. Eu quero contextualizar bem rápido. E depois que o Senhor Deus mostra toda a sua glória, o seu domínio, o seu amor, a sua onisciência, a sua onipresença estava em todo lugar, Ele precisava também mostrar para Ezequiel. E por isso nós aplicamos para a igreja. Eu aplico para a minha vida, porque Deus mostrou para Ezequiel. A unção que foi derramada hoje aqui é só uma liturgia, porque a unção é de Deus, a glória de Deus. Mas a unção ela só fica, pastora Nisa, a unção, a glória de Deus só fica aonde
onde, pastor Douglas, ela é respeitada. A glória de Deus só fica onde ela é reverenciada. A glória de Deus só fica onde ela é desejada. Aleluia. A glória de Deus não fica em qualquer lugar. Às vezes tem barulho, tem movimento, mas não tem glória. Porque a glória de Deus causa transformação. A glória de Deus traz mudança de vida. A glória de Deus muda a história do homem, como mudou a minha vida, como mudou a sua vida e como pode mudar. É dessa maneira, papai. Aí o seu Deus mostrou para dizer aquela glória. Ele experimentou da glória. E no capítulo 10, eu falei para vocês que a glória de Deus ela não fica em qualquer lugar. Deus mostra no capítulo 10 de Ezequiel, nesse livro, a glória de Deus ele mostra. Ele vai para o templo e diz a Bíblia no capítulo 10 que ele vê a glória saindo do altar. E vai para onde? No meio da igreja. Liturgia de Israel. Templo. Existia o ato que era a igreja, vamos dizer assim. Existia um templo separado onde ficava os sacerdotes. E ali a glória de Deus se manifestava e lá fora o povo se alegrava. Aleluia! Mas diz que a glória de Deus saiu dali. Foi para o templo. De repente a glória de Deus não estava mais no templo. A Bíblia no capítulo 10. A glória de Deus estava lá na porta. Daqui a pouco a glória de Deus não estava mais na porta. Estava lá com os querubins. E pior de tudo, os querubins pegou a glória de Deus e foi embora. Porque a glória de Deus não fica em qualquer lugar. A glória de Deus só fica quando nós desejamos ela. O Senhor não é intruso, Ele não vai invadir, mas Ele fala: filho, abre o coração. Porque quando a glória dele é manifestada, queridos e amados irmãos, causa diferença na minha vida e na sua vida. Aleluia. E sem a glória de Deus, o que acontece? Aí você vai entender. Do capítulo 11, capítulo 10, a glória de Deus vai embora. Capítulo 11 ao capítulo 37, a glória de Deus sumiu. E quando não se tem mais a glória de Deus, a Bíblia nos diz que o povo de Deus foi se tornando anêmico, fraco, ao ponto que no capítulo 37, qual que era o estado? Só existia monturo, não existia mais um exército, só existia ossos e ossos secos, porque a glória de Deus não estava mais lá. Mas o Senhor Deus, Ele não abandona ninguém. O Senhor Deus não despreza um coração contrito. E agora eu imagino que quando eles desprezaram, mas agora eles estavam lá na margem do rio, eu vou acreditar a promessa que foi lá em 1 Samuel. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, colocar a sua boca no pó, clamar a Deus, converter o seu mau caminho, eu, Senhor teu Deus, ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei o seu pecado. Eles entenderam que tinha uma promessa lá. Eles entenderam que tinha uma promessa lá. Eles perderam, mas o segredo era se humilhar, era clamar de novo pela glória. Aleluia. Glória a Deus. Pai, como tu és maravilhoso, Senhor. E no capítulo 37, cenário de miséria, cenário desesperador. E Deus convida o profeta a profetizar. Filho do homem, rodeia a terra, glória a Deus. E da onde vai vir o milagre eu não sei, mas vai vir dos 4 cantos, vai vir dos 4 cantos, porque o vento de Deus vem, aleluia.
E quando só tinha ossos caindo, de repente, aquilo que era monturo diz: quando o Espírito de Deus sopra, o que é osso se transforma em exército. Aleluia! Talvez você não entende, talvez você não compreende. Era aquilo, na presença de Deus é exército. E disse que o Senhor Deus foi quem levou ele para o vale. E no capítulo 37 começou essa restauração. E a mesma mão que o coloca no vale, porque diz a Bíblia no capítulo 37, e ele me levou em um vale de ossos. Pelas condições naturais, Ezequiel nunca ia. Em condições naturais você não vai em lugares que você não quer ir. Mas nem sempre Deus te permite a ir no lugar que você quer ir. Deus vai te levar em um lugar que você precisa ir. Para quê? Para tratar, para te mostrar que o sobrenatural é dele. É ele que faz, é ele que opera, é ele que dá vida. Mas a mesma mão que o leva no vale diz, capítulo 37 ele está no vale, 38 ele está no vale, 39 ele está no vale, mas o vale não é eterno. A prova não é eterna. O mesmo Deus que colocou no vale, diz no capítulo 40, que ele o leva em um alto monte. Porque você tem que entender que o mesmo Deus do vale é o Deus do monte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está contigo, porque Deus está comigo. O Deus do monte também é o Deus do vale. A mesma mão que coloca no vale, o tira e coloca no monte. Capítulo 40 ele está no monte. 41, o mesmo Deus que leva no monte. Agora fala, você vai voltar para o templo. E templo é lugar de adoração. Templo é lugar de adoração. Capítulo 41 ele está no templo. 42, 43, 44, 45 e 46 ele está no templo. Mas tem uma particularidade, a qual nós lemos aqui. Que no 46 versículo 9 você vai ver que Deus fala para Ezequiel: entra pela porta do sul. E no 47 ele falou: olha, a sua saída vai ser pela porta do norte. Ele trabalha assim. Você vai entrar de um jeito, mas a saída é diferente. Eu posso entrar de uma forma, mas a saída é diferente. E eu vou sair como? Sair juntinho com Deus. Eu saio juntinho com Deus. Eu saio juntinho vendo as maravilhas de Deus. Aleluia. E quando o Senhor Deus chama Ezequiel, aí nós chegamos no capítulo 49, é que eu quero correr para concluir. Que lições eu vejo que você pode aplicar e que eu pode aplicar? Que nós entendemos que o Senhor Deus ele chama e o chamado. Ele leva aquele homem e vem o rio. E diz a Bíblia, nós lemos aqui: por 3 vezes o homem me fez passar pelo rio. Entenda, por 3 vezes aquele homem me fez passar. Se Ezequiel quisesse ir no rio, ele leva aquele homem me fez passar. Por 3 vezes eu entrei no rio. E eu já começo a entender no texto. Eu vou trazer aqui a essência. E por condições normais, Ezequiel jamais tinha colocado até o pé no rio. E ele me fez passar. A palavra é essa. E ele me fez passar. E ele pediu. Ele estava com o instrumento. O rio ele pode ser comprido em extensão.
mas de profundidade tem um limite. Às vezes 10, 20, 50 metros no máximo, ou águas profundas do oceano, mas de extensões são quilômetros, milhares até, de um oceano a outro. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequiel com Deus, aquele homem, o exemplo de Deus na terra, como foi também para Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha lá o quarto homem, ou melhor, né, a gente fala quarto homem, mas na verdade, se ele tivesse chegado depois, eles estavam fritos, incinerados, mortos. Na verdade, o primeiro homem da fornalha já estava lá. Você fica tranquilo que quando você chegar lá, o Senhor já foi na frente. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que dá a direção. Quando você chegar lá, vai tranquilo que Deus já foi. Aleluia. E ele fala: vem cá, Ezequiel, estou medindo aqui mesmo. E a palavra é linda, pastor. Filho, já se prepara aqui, eu quero ser breve. Vocês estão cansados, eu também estou, mas não podemos sair sem a presença de Deus. Estou correndo para a essência da palavra. A Bíblia diz que o Senhor falou para Ezequiel: vem, eu medi 1000. Aí está o mistério. E ele andou quanto? O Senhor mediu 1000. E a Bíblia é taxativa. Capítulo 47, versículo 3. Assim. E ele andou 1000. Aí ele falou assim: filho do homem, estou medindo mais. E ele mediu mais 1000. Total, 2000. E ele andou 2000. E ele falou mais: filho do homem, vou medir mais 1000. E Ezequiel foi. E ele andou, pastor, mais quanto? 1000. Tem coisas na vida da nossa igreja, tem coisas na sua vida, Paulinho, que Deus falou: olha, a capacidade, a graça que eu te dei é para 1000, então respeite o 1000. E você respeitou o 1000. E Deus falou: tem mais 1000 para você. Quem sabe é o diaconato. Então tem 1000, é diaconato. Receba o diaconato, é 1000. E de repente Deus fala pela graça dele: você já tem capacidade para mais 1000. Então Deus fala: vem para o presbitério e anda 1000. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Ezequiel não mandou 1100. Ezequiel não mandou 2.200. Primeira coisa que eu aprendo quando nós entramos no rio de Deus: respeite o limite que Deus te deu. Aleluia. Não queira atravessar mais do que Ele mediu, que nós vamos morrer afogados. Na hora certa é Ele que te leva. Na hora certa é Ele que te leva. Primeira lição que eu aprendo aqui: respeitar o limite que Deus te deu. Segunda lição, pelo menos quero compartilhar pelo menos 3. Vamos encerrando. Que Deus vai me dar. Que no rio de Deus, pastor Douglas, eu não tenho autonomia. Meu Deus. No rio de Deus eu não faço o que eu quero. Vocês falaram que queria ir mais fundo. Então vamos mais fundo. Enquanto a água está no tornozelo, você vai aonde você quer. Eu vou para a igreja quando eu quero. Eu faço o que eu quero. Que a água está no joelho, você vai aonde você quer, porque te dá autonomia. Enquanto a água está nos lombos, você faz o que você quer, porque os seus pés estão firmes. Mas quando eu quero mergulhar, é para dizer: Senhor, eu não tenho mais autonomia, mas é o Senhor que me leva. Aonde Ele me mandar eu vou. O que Ele me mandar fazer, eu faço. Será que eu estou capaz de abrir mão das minhas vontades para viver aquilo que Deus tem para nós? Eu quero fazer a obra de Deus. Nem sempre pregar, nem sempre cantar significa fazer a vontade de Deus. Você toca na Bíblia. Paulo,
Eu vou pregar lá em Tito. Eu vou pregar lá na Ásia. Eu vou pregar lá em Detroit. Eu vou pregar lá na Betina. E Jesus, Deus falou: Nananina não. Senhor, mas eu vou pregar. Eu vou cantar. Nananina não. Fica aqui. Mas de repente Deus pega e fala para ele: você não tem autonomia. E para onde que eu vou? Atravessa, vai lá para Macedônia. Tem lugares que Deus vai te levar, porque tem vidas querendo ouvir, precisando ouvir. Termino no Rio de Deus. Meu Deus. Vocês têm pastores, só vão pregar a Bíblia. Jamais eu vou ter aqui para pregar ou discipular. Vocês têm pastores. Mas no Rio de Deus não é lugar de aparecer. Jesus, aleluia. Enquanto a água ainda está nos tornozelos, enquanto a água está no joelho, você está vendo. E muitas vezes a gente quer ser visto. Mas aí eu falei que o contraditório do mundo, quando eu somo, ele aparece. E quando ele aparece, querido, quando ele aparece, você vai dizer: não vivo mais eu, mas ele quem vive em mim, ele quem vive em nós. Última característica, nós vemos até o 5. Ezequiel, quando Deus falou para ele: me demais, e a Bíblia está chateada. Rio esse que eu não podia passar. Rio esse que só podia se passar a nada. Eita Deus! Eis-me aqui. Aleluia. Até aqui a pastora, o pastor do quero por você. Daqui para frente você tem que entender que daqui para frente é aquilo que ele quer fazer. Aleluia. Daqui para frente é aquilo que ele quer fazer. Mas eu não sei, eu não tenho autonomia. Talvez Ezequiel, conforme a Bíblia diz aqui, ele não foi, ele não atravessou, porque ele não sabia nadar. Porque se ele soubesse, ele ia. Mas imagina se tivesse um amigo. Imagina se tivesse um amigo lá. Mas tem coisas que o Senhor não mostrou para Ezequiel. E o que tinha além daquele rio? A Bíblia só fala que ali tinha água, ele podia sobreviver de árvores. Mas tem coisas que não era para Ezequiel. Mas tem coisa que foi para João. E esse mesmo rio, João viu. Ele viu o rio. E como era? Um rio azul. Claro como cristal. E os seus frutos dava de tempo em tempo. E aonde ele viu? Ali não haveria mais morte, ali não haveria mais choro, ali não haveria mais pranto, porque o Senhor estava ali. Meu queridos e amados irmãos, quem sabe no chamado você vai chorar, quem sabe na caminhada você vai sofrer, mas existe uma eternidade, existe um lugar nos esperando. Existe, queridos e amados irmãos, uma nova Jerusalém, uma morada espiritual preparada para a igreja. Ali
para ser grato. A nova Jerusalém te aguarda. A nova Jerusalém te aguarda.